Gravando já. Fala, pessoal! Começando aqui mais um Performance Integrada, junto aqui com meu amigo Júnior, Everton e Samuel. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento e nutrição aqui para iniciantes e falar um pouquinho sobre as expectativas do pessoal, né, quando começa a treinar, quando começa a fazer dieta, e discutir um pouquinho sobre o que a maioria faz de errado e faz de certo, e realmente tentar orientar aqui todo mundo, né, deixar um conteúdo para que vocês consigam ter uma melhora aí, tanto nos treinos quanto na dieta também, ter uns melhores resultados. Fala aí. Cara, então eu vou começar aqui. Então, meu nome é Júnior, eu sou estudante de Educação Física, na verdade terminei a faculdade agora, a gente só está esperando a colação de grau e receber as honrarias aí. E estamos aí junto nessa luta, nessa lida diária aí com o nosso querido público aí em relação ao treinamento de força. Bora, Dexter. Vamos lá? Bora, Evertinho. Fala, galera, boa noite. Meu nome é Everton, também, como os meninos aí, sou estudante de Educação Física e estamos aí. Porra, velho. Peraí, viu? Ficou nervoso. Tá carregando aqui. Peraí. Tá nervoso, menino. Tá nervoso. Então puxa, Samuel, enquanto o Everton coloca para carregar. Então vamos lá. Boa noite, galera. Meu nome é Samuel. Sou também estudante de Educação Física. Acabei de me formar também, junto com o brother Júnior aí, o Júnior Moura. E estamos só esperando aí, né, as papeladas. Só burocracia. De lei. Evertinho Galo agora, personal voz. Peraí. Voltou. Peraí, velho. Que saiu aqui. Aí, voltou. Tá de boa aí? Estão ouvindo? Fala aí. Tá de boa. Pronto. Tá suave. Bora? Manda bala. Sim, e aí? E aí, tu? Se apresente, rapaz. Sim, voltar de novo? Beleza. Não, que eu pensei que vocês já ia tocar pau no assunto aí, por falar. Bom, fala, galera. Boa noite. Meu nome é Everton e, como os meninos aí, eu sou estudante de Educação Física. E estamos aí, né, velho, na batalha, estudando aí. A gente tem o nosso grupo de estudo aí, que a gente pega os assuntos para destrinchar aí, como a gente vai fazer para vocês aqui agora, falar um pouco de treinamento para iniciante e nutrição, né, Marcelo? Isso aí. Queria começar, né, já jogando aqui, para a gente começar a discutir um pouquinho, que hoje em dia, né, tem muita gente que ainda prioriza realmente ou o treino ou a dieta, e a gente sabe que não tem uma coisa que é mais importante que a outra, né, tem que estar sempre alinhado, treinamento com dieta, mas como a maioria das pessoas sempre começam a treinar, começam a fazer algum exercício físico, pensando realmente sempre em estética, o que é que vocês acham que é mais interessante? A pessoa priorizar no começo ali uma mudança de hábito alimentar ou realmente uma orientação bem feita para um treinamento? O que é que vocês acham? Cara, eu acho que eu vou dar início aqui e antes eu vou só voltar um pouquinho, Marcelo, antes de responder essa pergunta. Então, assim, primeiro a gente precisa delimitar quem são os ditos iniciantes, né, dentro do treinamento de força e quem são os intermediários. Então, os iniciantes, segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, são aquelas pessoas que iniciaram o treinamento de força e estão há 6 meses treinando. Eles estão há 6 meses dentro de uma academia. Dentro dessa categoria de iniciantes, a gente tem ainda algumas subdivisões. Dentre elas, a gente pode encontrar pessoas que são completamente sedentárias e que iniciaram um treinamento de força. Tem indivíduos que são ativos e que acabaram de iniciar o treinamento de força, e inclusive atletas de outras modalidades esportivas, mas que acabaram de ingressar no treinamento de força. Por que eu estou falando isso? Essa definição ela é importante porque quando a gente vai prescrever treinamento, quando a gente vai montar treinamento, de acordo com as características do indivíduo, de acordo com as características do esporte que ele pratica, de acordo com as necessidades que
que o esporte exige, a gente vai guiando o nosso treinamento. Então, a gente vai jogando as variáveis de acordo com cada indivíduo. E, para responder a sua pergunta agora, em relação à dieta e treino, cara, as duas coisas, elas são indissociáveis. Ao meu ver, e como você falou, assim, primeiro, não existe treino bom que dê conta de uma dieta ruim. E não existe, cara, dieta boa que dê conta de um treino ruim. Você consegue ter algum resultado fazendo alguma coisa. Porque para um indivíduo que nunca fez nada, qualquer coisa que ele faça, alguma coisa vai acontecer. Só que é uma coisa que não se sustenta. Primeiro porque você não vai ter um aporte nutricional adequado para você realizar o treinamento. Segundo, se você não tiver uma orientação no treinamento, você pode ter um aporte nutricional legal, mas você não consegue liberar e destravar os gatilhos que são necessários para que determinadas reações biológicas no nosso corpo aconteçam. E para que aquilo se processe. Então, por exemplo, a gente tem, quando se fala ainda de treinamento e nutrição, a gente fala, por exemplo, de supercompensação. Então, quando você tem mecanismos, quando você vai para a academia, você desgasta seu corpo. Você vai desgastar seus sistemas biológicos. E você precisa de um aporte nutricional adequado e um aporte de descanso, né, adequado, para que para que no momento em que você está descansando, você consiga efetivamente elevar o seu nível mais acima, para que seu organismo supercompense aquilo que foi desgastado no treino. Então, cara, dieta e treino, elas são coisas inseparáveis, bicho. Elas são indissociáveis. Não dá para tirar uma coisa e deixar outra. Essa é a minha visão aí do negócio. Perfeito. É porque sempre quando a galera começa, né, já começa sempre querendo enfatizar sempre uma coisa. Já começa indo na loja de suplemento, querendo tomar vários suplementos. Exatamente. Já quer começar a fazer 3 de 10, 4 de 15, já começa... Não, e o 3 de 10 para crescer, 3 de 15 para secar. Pois é, e o pior de tudo é porque, assim, hoje a gente tem muita informação. Qualquer um que tem um celular com internet na mão tem qualquer tipo de informação que quiser na hora que estiver disponível. Só que o problema é que as pessoas não buscam alguém, não buscam uma cabeça, não buscam um mentor para que estas informações que elas estão vendo, que elas estão recebendo, elas não sejam aleatórias. Então, elas não buscam alguém que as instrua e que organize essas informações para que, efetivamente, essas informações se transformem em alguma coisa útil. Esse também é um problema. Então, não busca um nutricionista, não busca um treinador. E por aí vai. Costuma ver muito vídeo de internet, informação tipo assim, muito miada, sem conceito nenhum, sem fundamento nenhum, acaba que... Não. Sem fundamento nenhum, acaba que vai buscar e não tem lógica nenhuma. Por meu exemplo, velho, quando eu comecei a treinar, eu ia buscar assim na internet, pô, vi os vídeos dos caras treinando lá, vi os fisiculturistas fazendo o treino, e eu, porra, velho, vou fazer também. Tipo, um treino super avançado, velho, com os caras que tem todo um suporte ali já, um condicionamento para fazer aquele treino, pô, eu pegava exercício dos caras e ia fazer, sacou? E, tipo, buscava dica de dieta lá, suplementação, o cara já ia logo atrás de alguma suplementação que o cara começar a tomar. Sendo que era iniciante, não tinha nenhum preparo para o treino ainda, já ia buscar a suplementação sem nem saber. Exatamente, então. Eu falo sempre pro pessoal que, tipo assim, Google, YouTube é um professor para você, mas você precisa saber filtrar realmente o conteúdo. E daqui que você aprenda isso, você vai estar tão bom ou até no mesmo nível que um profissional. Então, é mais interessante você já começar com algum acompanhamento para realmente lhe dar um direcionamento. A gente sempre vai ser mais importante, né, a direção do que a velocidade. Então, se você está bem orientado, você realmente vai ter bons resultados, vai preservar a sua saúde, vai ter aí uma constância, né? E vai conseguir manter os resultados também depois de 1 mês, 2 meses que você conseguir parar de treinar. E outra coisa que vocês falaram aí, que eu achei bastante interessante também, é justamente isso que o Everton falou aí, de a gente começar a se espelhar, né, na internet, no YouTube, em vídeos de pessoas que já são bastante condicionadas, já são muito evoluídas dentro do esporte, da atividade física, e aí a gente quer absorver esse conteúdo e trazer para a nossa realidade. E muitas vezes a gente não consegue realizar tal treino, ainda não tem a coordenação motora para poder fazer aquele treino, ainda não tem o suporte nutricional adequado para fazer aquele treino, ainda não tem realmente o metabolismo e realmente a estrutura corporal necessária para estar naquele nível de treinamento ali, né?
E aí muitas pessoas acabam se frustrando, e aí é onde muita gente fala que eu não gosto de academia, não gosto de musculação, porque é muito chato, eu faço ali, não consigo ter resultado, demora demais, mas às vezes é só por conta de uma falta de uma orientação bem feita, né? Exatamente. Então, Tá aí uma assim, coisa, tá aí uma coisa muito importante, que a galera entra na academia com a visão de querer resultado assim, né? Na velocidade, rápido. Mas não é bem assim. O nosso corpo é uma máquina, então precisa passar por várias etapas até conseguir chegar na determinada ponto que você consiga ter o resultado. Então a galera não tem essa paciência de passar por etapa, conseguir construir um mecanismo certo, ter uma coordenação boa, estrutura óssea, força em si, resistência muscular. Então a galera pula essa etapa como se fosse colocar carroça na frente dos bois. Então não é exatamente mesmo assim. Pula essa etapa, coisa... então... Exatamente. Então fica um negócio bem frustrante, a galera desanima e ali para e esquece tudo, entendeu? Fala, Júnior. Vetinho, quer falar? Não, como eu ia falando, é até aquela coisa que a gente estava vendo esse final de semana. A gente tem que primeiro preparar o indivíduo para o treino, ao invés de chegar logo treina o cara e botar para o indivíduo para treinar. Isso aí. Exatamente. Mesmo porque o que acontece é o seguinte, o indivíduo que é iniciante, ele precisa ter consciência, como vocês tocaram nesse assunto, nesse ponto aí, que eu acho que é um dos pontos principais da coisa, o indivíduo que é iniciante, normalmente, ele olha para o treino de um indivíduo, de um atleta avançado, e vai querer realizar tanto a metodologia como a forma de execução dos caras. Só que o pessoal que está começando, o físico desse pessoal não tem grande capacidade de realização de trabalho. Então, você tem todo um aspecto dos atletas, você tem todo um aspecto nutricional, fisiológico, hormonal, você tem todo um aspecto de descanso que realmente conduz esses atletas para níveis cada vez mais altos. E o físico desses caras tem grandes capacidades de realização de trabalho, coisa que o iniciante não tem. O iniciante ele precisa, como o Samuel falou, e juntando com o que o Everton disse, então o iniciante ele precisa seguir um passo a passo, é uma etapa, cara. O treinamento ele funciona exatamente como uma escada. O que uma escada faz? Degrau por degrau, ele vai te levando para cima. Se você usar o treinamento como se fosse um batente, o que vai acontecer? Provavelmente você vai tropeçar e se estabacar no chão. E é aí onde entra o que foi bem dito aí, onde o pessoal entra em platôs de estagnação assim, ridiculamente rápido, e se desmotiva e acaba abandonando. Esse é o ponto crucial da coisa. E acontece muito frequente, né? E aí... Acontece. Uma coisa do ser humano já isso, né? A gente é muito acomodado e quando a coisa começa a dar muito trabalho, quando começa a ser difícil, a gente quer largar logo, porque é sempre alguma coisa mais fácil, né? E é por isso que a gente vê muita gente se lascando mesmo aí. Querendo fazer o que não pode, querendo tomar o que não deve e realmente quebra na cara. A galera é muito imediatista, velho. Não E pensa aí, a longo prazo. sempre, acaba que sempre, uma coisa que eu vejo muito, tipo assim, a galera quer definição. Velho, eu ainda não consigo entender a cabeça de uma pessoa que tem 65 quilos e quer ficar definido, velho. O moleque é desnutrido, porra. 65 quilos, 2 meses que tá malhando, 2 meses que tá treinando. O cara não consegue nem fazer uma rosca direta bem feita ainda e não, eu quero definir porque eu quero ver como é meu corpo definido. Velho, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Aí realmente a gente tem que começar a orientar as pessoas, né, de que precisa haver uma construção de um físico para poder realmente depois trabalhar para ser esse físico seja apresentável, né? E aí, por conta desses pensamentos, né? Aí muita gente acaba recorrendo ao Google, ao YouTube, se dá de cara aí com a dieta de 27 dias, dieta de 30 dias, low carb, dieta cetogênica, e faz de qualquer jeito, começa a ter dor de cabeça, começa a ter queda de cabelo, começa a ter queda de libido, começa a ter queda de rendimento nos treinos também. Aí a pessoa... Um monte de infecção respiratória. Um monte de infecção respiratória também, imunidade lá embaixo. Aí a pessoa já não tinha um físico bom, já não treinava bem, comendo mal, vai só ladeira abaixo.
vai só ladeira abaixo, não vai conseguir evoluir nunca. Então, realmente, precisa de um passo a passo. Eu acho que esse passo a passo seria realmente a pessoa querer mudar e ir atrás de um profissional, né? Depois disso aí, o profissional quem vai lhe orientar qual vai ser o próximo degrau que você vai ter que subir, né? Realmente fazer aí um trabalho de treinamento para começar a treinar, como vocês falaram aí, e realmente uma adaptação à dieta, porque ninguém sai de uma vida comendo pizza e hambúrguer todo dia, almoçando macarrão com carne frita para comer salada, arroz e feijão no outro dia, entendeu? Na outra semana. Tem realmente que ter um período de adaptação e as pessoas não querem isso. Aí a dieta é chata de fazer, dieta é difícil de fazer. Claro, não teve um planejamento, não teve uma adaptação. Vai ser sacrifício mesmo. E também vem um fator psicológico, né? Que a pessoa precisa ter um preparo de tudo isso, todo um processozinho ter seguido. A pessoa também tem que querer, também qualquer pessoa que também não vai querer. É verdade. A pessoa tem que querer realmente poder... Eu lembrei agora que a gente estava conversando sobre o princípio da sobrecarga progressiva. Mesma coisa no treinamento de força. Pô. O cara não vai pegar um indivíduo e logo sacar peso no cara de uma vez. O cara tem que ir trabalhando ali o indivíduo para ir ganhando força. E se encaixa perfeitamente nisso aí também, velho. Isso. Então, definitivamente a primeira etapa, eu acho que para qualquer mudança, ela é uma etapa psicológica, né? É uma etapa na qual o indivíduo vai realmente fazer as perguntas certas, vai se fazer as perguntas certas e vai ter que alinhar essas perguntas junto com os próprios valores, para que a partir disso é que as mudanças possam começar a acontecer efetivamente. Como o Marcelo bem falou aí, o cara não vai deixar de comer carne frita com macarrão e no outro dia tá comendo frango, arroz, feijão e batata doce. E achar que vai continuar... Dificilmente ele vai conseguir se sustentar durante um período de tempo. Normalmente acontece isso. As pessoas, elas começam muito empolgadas, aí vai uma semana, na segunda semana e meia, acabou. É um passe de mágica. Elas voltam, elas retornam, elas voltam para o seu estado inicial. Mas, cara, comer... E aí, Marcelo, você pode falar pra gente, comer é vício. Comer é praticamente que nem usar droga. Para a maioria das pessoas. É demais. Cara, é porque assim, você durante o treino, né? Durante o treino você está sofrendo. Para você ter o efeito, né, de liberação de serotonina, de bem-estar, de prazer, você tem que acabar o treino. Então, durante o treino é só sacrifício mesmo. É só sofrimento. Mas quando você come, é automático, você já se sente bem, já tem liberação na hora aqui, ó. Você sente prazer quando come. Então, eu acho que até é mais difícil a pessoa conseguir mudar realmente a alimentação dela, justamente por conta desse paralelo aí, né? De que quando você come realmente, você já tem ali uma sensação de prazer quando você está comendo. Cara, imagina aí, você passa uma semana de uma dieta mais restrita, né? Para poder diminuir aí um pouco de retenção. Saiu aí período de carnaval, muito comum. A galera começa a viajar, começa a usar álcool, começa a comer mais besteiras. O físico dá uma inflamada, né? Começa a reter um pouco mais de líquido. O que é que a gente precisa fazer depois disso? A gente precisa aí trabalhar para diminuir um pouco essa retenção. Como é que a gente faz isso? Quanto mais alimentos naturais, melhor, e utilizar aí alguns alimentos que são anti-inflamatórios, né, como o próprio azeite, ômega 3, castanhas, usar aí cúrcuma, dá para usar também o próprio açafrão, o próprio própolis também. Então, durante essa semana seguinte, né, um período de carnaval, de viagem, de extravasamento, você precisa de uma semana mais restritiva ali. Só que aí, quando você sai dessa dieta restritiva, que você vai, por exemplo, no rodízio de pizza, primeira garfada de pizza que você dá, velho, você não come você não vai conseguir comer uma fatia só, não. Não come, não, uma fatia só. O cara quer satisfazer com aquilo que tá comendo. Você é irresistível, é irresistível. Então, realmente, Não, e outra... um trabalho psicológico mesmo. A pessoa tem que saber que ela vai precisar se privar dessa sensação de prazer por alguns dias, por alguns meses, e essa privação, né, desse prazer momentâneo, acaba virando aí os resultados que a pessoa vai ter. Então, vai ser um prazer futuro aí, desfrutar do corpo que ela quer, dos resultados que ela quer.
Então, primeiro o cara vai ter que parar para pensar, por exemplo, o que eu estou disposto a trocar para obter um determinado ganho, para obter um determinado prazer. Porque não deixa... Você tem um físico melhor, cara? Pô, você é um cara que é obeso. Você é um cara que cansa para subir essa escada. Bicho, é óbvio que muito provavelmente você vai querer ter um físico melhor. Você vai querer ser capaz de fazer certas coisas. O cara não consegue brincar com o próprio filho. Então, assim, o moleque corre, dá 2 corridas, uma para lá para cá, o cara já tá tendo um pré-infarto. O cara já tá tendo angina. Então, a coisa realmente é um passo a passo e é uma etapa que... São etapas subsequentes, velho. Não dá para pular. Não tem como pular. É simples assim. Uma coisa que eu vejo muito em academia é que, principalmente, o pessoal não quer buscar informação, né? E aí chega na academia para treinar, tá no horário de pico, o instrutor não tem como dar uma atenção muito boa, e aí a pessoa acha que consegue treinar sozinha, e aí vai lá, bota um agachamento, hoje eu tô bem, eu vou conseguir botar mais peso. Hoje eu comi bem, dormi bem, vou sacar aqui 30 em cada lado no supino. Aí o cara vai lá, faz 2 repetições e lesiona o ombro. Porque, né, não construiu aí, não fez um trabalho não fez um trabalho realmente de etapa por etapa para você ter um movimentozinho perfeito, para você fazer uma progressão de carga bem feita também, né? Ter uma alimentação bem feita para no dia de você querer aumentar a carga, você estar preparado para isso. Também, né, em relação ao aporte de carboidrato, de proteína também, de aporte nutricional no geral, e aí acaba quebrando a cara. Por isso que muita gente, acho que é unânime, né? A maioria das lesões acontece com quem é iniciante e curioso, né? Como tu falou Realmente, a aí, maioria Marcelo, das... Não, pode pode falar, começar. Alex. Não, só ia falar do que o Marcelo falou, que o pessoal aí bota 30 quilos lá no supino, faz e lesiona o ombro. Aí, tipo, eu queria salientar aqui a parte do treino, que não é só chegar lá, você botar peso e fazer seu treino lá, fazer sua série. Tem todo o processo de você alongar, você fazer a parte de mobilidade, você preparar a sua musculatura para o treino, para a sua série ali em si. Mas, tipo, é poucos que eu vejo da galera que faz isso, chega na academia e vai fazer um trabalho de mobilidade, flexibilidade. A galera já chega, saca peso e pau, começa a arrastar lá e faz a série. Isso é foda, velho. O cara E pode uma coisa que tem vir a ter sido uma na lesão braba. internet também, né? Se você for ver realmente uns vídeos aí de treino, de alguma coisa, quantos vão ali mostrar realmente que precisa de um alongamento, De um preparo. de um preparo realmente para fazer o exercício, né? Galera, saca peso, não, vou só esquentar aqui, depois taca É para bem peso sim. ainda e pronto. Às vezes nem isso, às vezes vão muito pela cabeça dos outros, a galera costuma ir muito pela cabeça dos outros. Tipo assim, vamos supor, uma pessoa tem muita experiência na academia, né? Fulano tem mais experiência, então vou pedir ajuda a ele. Tipo, nem na área nem nada do tipo. Tem muito disso mesmo. Vai buscar informação, sendo que o cara não tem conhecimento nenhum na área, não sabe o que é, vai atrás, acaba se lesionando com todos esses fatores, sem um preparo nenhum, aí acaba que vai acompanhar o cara, se lasca também em relação a tudo. Então, só o fato de você chegar na academia é o seguinte: só para você iniciar uma sessão de treino, para deixar o negócio um pouquinho mais claro, você precisa passar por algumas etapas, mesmo porque você vai acabar tirando o seu corpo de um estado de inércia, de um estado de inatividade, e vai levar o seu corpo para um estado de atividade. Quando a gente fala dessa parte do preparo, a gente está falando do seguinte: para você treinar, é necessário que, primeiro, suas articulações estejam previamente lubrificadas, que sua musculatura ela esteja alinhada e ativada, porque quando você fala, existe muita controvérsia para falar de alongamento, de flexibilidade antes ou depois, existe uma controvérsia desgraçada, mas, para deixar uma coisa bem clara, existe uma diferença substancial entre alongamento com o intuito de melhorar a flexibilidade e alongamento com o intuito de aquecimento. Então, para encurtar um pouquinho mais o assunto, quando você chega na academia, o que seria o ideal você fazer?
um passo a passo. Você faz uma liberação miofascial. Cara, tem N formas de você fazer uma liberação miofascial e que não precisa de equipamento específico para fazer. Você precisa de alguém que te oriente, alguém que esteja lá para te orientar e te mostrar como é que faz. Então, você pode fazer uma liberação miofascial seguida de movimentos de flexibilidade e mobilidade, que pode ser tanto dinâmica quanto estática, seguida por uma ativação neuromuscular. A partir disso é que você vai para o treino. E outra, ainda existe uma etapa aqui para sede essas, que pode ser um aquecimento sistêmico. Você vai para esteira, caminha um minutinho, corre 3 e desce mais um minuto. E caminha mais um minuto. 5 minutinhos nisso. Esses 5 minutinhos vão dar uma ativada na sua atividade enzimática, elevar um pouquinho mais a sua temperatura corporal, melhor, fazer um pouquinho de vaso. Informação assim, o pessoal sempre opta pelo atalho, e eu escrevi uma vez, cara, geralmente todo atalho é o caminho mais rápido para se chegar no inferno. Então, assim, o pessoal vai buscar os atalhos e aí procura quem? Os gurus, os mágicos, os magos do treinamento. São caras, pessoas que acham que sabem das coisas, são pessoas que têm um abdômen definido e têm, sei lá, 48 de braço. Bicho, não vai, velho. Então, faça de tudo para que o seu treinador e o seu nutricionista conversem entre si. Não é não, Marcelo? Porque dieta e treino, cara, como a gente falou, são indissociáveis, elas precisam andar juntas. E como é que uma dieta vai andar junto com o treinamento se o seu treinador não conversa com o seu nutricionista? Vou explicando de uma forma mais clara. Toda vez que você muda um estímulo de treino, você coloca níveis, você modifica necessariamente as demandas fisiológicas do organismo. Quando você fala de demanda fisiológica, a gente está falando de sistema neuromuscular, a gente está falando de sistema energético, a gente está falando de sistema imunológico, a gente está falando de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico também. E essas demandas, elas precisam ser acompanhadas. Só que se não houver o diálogo entre o treinador Tá cortando um Parece que travou. Tá cortando um pouco aqui o áudio. A imagem do Marcelo tá travada aqui para mim. Tá travando um pouco. Agora voltou. Voltou? Voltou. Tô te ouvindo. Pode falar. Deixa eu dar uma brechazinha rapidinho aqui. Manda. É sobre o trabalho em si, o preparo em si do indivíduo. Sendo que o aluno não tinha um preparo, não tinha um aquecimento assim, específico da musculatura em si. E tacava ali pau. Beleza. Depois de muito tempo estudando, praticando em si muito mais, sábado agora, no caso ontem, peguei uma aluna, teve passar a linha, comecei todo um preparozinho específicozinho, mobilidade, flexibilidade. Aí, durante o treino, já bateu. Já estava tipo assim, já no começo já do treinamento. Nem começou o treinamento ainda, ela já estava o pré-treino dela já bateu. Já estava já ali, já, sabe? Acelerada. Passei o treino. Passei o treino. No finalzinho do treino, ela estava bem assim, já para baixo. Eu falei, o que foi? Ela, parece que eu nem tomei pré-treino hoje. Já tá entendendo? Como funciona, como realmente é a importância de um preparo de um indivíduo
todo um fundamento em cima daquilo, né, para você preparar o indivíduo, jogar no treinamento e se ver o que realmente ele quer. Bem, Marcelo, eu falei antes a respeito da conversa que tem que existir entre o treinador e entre o nutricionista. Que as duas coisas elas são indissociáveis, porque só para resumir o que eu falei antes, que toda vez que a gente muda o estímulo, que a gente muda a técnica, que a gente muda o método de treinamento e esse método leva para níveis mais altos, as demandas fisiológicas do indivíduo elas são necessariamente maiores. Com certeza. Até porque o gasto calórico fica maior também, né? Quando o gasto calórico fica maior... E seu nutricionista, conversem. Porque só de você aumentar um pouco a carga, a intensidade, o tempo de treino, né, a necessidade desse paciente vai ser maior, porque ele vai ter um gasto calórico maior e vai ter um estímulo maior também à síntese proteica, a um desgaste também, que vai precisar de uma reposição de treino aí também. De reposição de nutrientes, né, uma reposição de nutrientes. Então, tanto vitaminas, minerais, como também carboidrato, proteína, gorduras, vão ser muito importante para a reposição, justamente para poder... Aí onde está realmente, onde vai ser o objetivo do paciente, para ver se ele vai precisar perder um pouco de gordura e para também ganhar um pouco de massa magra. Isso é muito importante porque, por exemplo, num indivíduo que quer ter força realmente, as refeições pré e pós-treinos vão ser mais importantes. Isso no nível de treinamento mais alto, né? Quando o indivíduo é iniciante, não requer tanto essa atenção. Mas quando a gente tem um nível de treinamento mais alto já, a gente precisa se orientar em relação à quantidade de carboidrato, de proteína aí, antes e depois do treino também, para potencializar. Tá ruim aqui, né? Tá cortando, Marcelo, tá cortando, velho. Tá cortando, né? Vou tentar usar outra internet aqui. Acho que é só a internet. É conexão. Minha internet tá ruim, velho. Mas agora tá escutando aí de boa? Tá, De boa. Tá, agora tá tranquilo. Pronto. Só a imagem que tá atrás. Travada? O áudio tá normal. O áudio prestando tá bom demais, então. Deixa eu tentar. Então recapitula aí, por favor. O que eu tava falando é o seguinte, que quando a gente tem um nível de treinamento mais alto, né, a gente precisa se atentar um pouco mais à quantidade de carboidrato, proteína, antes e depois do treino. Quando a gente tem um indivíduo iniciante, até essa refeição pré-treino, pós-treino, não é tão relevante para o desempenho e para o objetivo do paciente, porque o que vai contar realmente vai ser o somatório das refeições dele durante o dia. Mas quando a gente tem um alto nível, o que esse paciente come exatamente antes do treino, 1 hora antes do treino, e exatamente depois do treino e 1 hora depois do treino, pode influenciar no rendimento dele no treino, na recuperação dele e, além de tudo, também num ganho de massa muscular, numa diminuição do percentual de gordura dele, no aumento de força, num maior desempenho aí, já pensando numa competição ou então em alguma prova específica, porque a gente sempre tende a levar sempre para o fisiculturismo. Mas, por exemplo, se a gente for observar powerlifting, então, se você for ver um powerlifting, tem todo um trabalho de treino antes para um dia da prova. Ele não vai treinar com a mesma carga que ele vai executar no dia da prova, né? Então, existe uma preparação aí também de uma semana, um mês, 2, 3 meses antes, para realmente só aquele dia da prova. Então, o que esse cara come antes e depois do treino vai ser mais interessante por conta do objetivo dele. Mas para uma pessoa normal que está fazendo musculação ali para emagrecer ou para ganhar um pouco de massa, o pré-treino e pós-treino não vai ser irrelevante. Vai ser irrelevante, porque o que vai definir se ela vai ganhar massa ou se ela vai perder um pouco de gordura vai ser realmente a constância dela nos treinos e na alimentação e a constância também
nas refeições diárias, né? Se a pessoa não sai muito da dieta, não vai ganhar tanta gordura. Se a pessoa já tem uma dieta mais desregrada, né? Não aguenta passar na padaria que compra um sonho para comer, aí vai ser difícil. Aí o sonho vira um pesadelo. Aí o sonho vira um pesadelo. Então, aí é uma coisa muito importante, como o Júnior falou, a educação física em si, o treinamento com a nutrição fazem muito... se completam literalmente, tá? Porque, vamos supor, você está com a dieta de emagrecimento, você tem que saber exatamente a periodização do indivíduo, o planejamento do indivíduo do treinamento, o que ele vai ser usado. Vamos supor, ele não vai poder usar, ele tá, vai poder usar um outro tipo de treinamento, assim. Tem todo um processozinho dos dois lados, um controle em si do treinamento e a nutrição. Não fica aquele negócio bagunçado, porque se um lado está bem, o outro lado, se o profissional bagunçar, fica totalmente descontrolado e acaba que não tem resultado nenhum, então não tem benefício nenhum em si, acaba que fica um negócio bem bagunçado e não sai daquele estagnado, fica um negócio neutro ali sempre, sabe? Aí é onde está, Samuel, sabe? Eu vejo muito isso porque é uma coisa que acaba não dependendo da gente, sabe? Porque você pode passar o melhor treino para a pessoa, pode fazer, se esforçar ali para poder fazer um programa de acompanhamento, para desenvolvimento de carga, para desenvolvimento de postura, para melhora de força, melhora do desempenho no geral da pessoa. Só que aí a pessoa começa a faltar na academia, porque dá prioridade a ir assistir um filme, tô cansado, começa a se desmotivar, tô cansado, aí por estar cansado também, eu trabalhei demais hoje, eu acho que eu mereço comer uma pizza aqui de noite. Aí já sai da dieta também, entendeu? Isso vai virando uma bola de neve. A pessoa falta um dia na academia, deixa de fazer a dieta um dia, daqui a pouco não vai uma semana, daqui a pouco não está indo mais para academia, entendeu? Eu Exatamente. Vejo... Aí que vem que fala assim, o profissional é bom, o profissional não presta, né? Sendo que é o indivíduo em si, o cliente, o aluno em si, que não está colaborando com a gente. Não se propõe a seguir um planejamento, né? A constância, exatamente. É porque naturalmente é mais fácil culpar os outros, né? Naturalmente é mais fácil culpar os outros do que você assumir a autorresponsabilidade pelos teus atos, entendeu? O próprio erro. Porque tem muita gente aí que fica, na verdade, assim, uma grande maioria das pessoas, e eu fui um deles durante muito tempo, a gente fica culpando os outros, a gente fica buscando externamente aquelas coisas que internamente, aquelas coisas que são nossas, aquelas responsabilidades que são nossas e as culpas que são nossas pelos nossos próprios atos. E aí a gente tem que ficar culpando os outros. Porque fulano é ruim, porque fulano é nutricionista ruim, porque não sei quem é um treinador ruim. Mas, bicho, o cara faz um projeto um planejamento de treino que o cara deveria treinar 5 sessões, fazer 5 sessões de treino por semana, que daria 20 sessões de treino por mês. Dentro dessas 20 sessões de treino que ele deveria fazer por mês, o cara vai 5, o cara vai 10. Aí dentro do planejamento nutricional do cara, cai naquilo que o Marcelo falou. Aí o cara tá cansado, eu mereço comer eu mereço tomar uma para relaxar. Cara, isso é um tiro no pé fenomenal. Isso é um tiro no pé fenomenal. Não caiam nesse erro, de verdade. E outra coisa, né? Acaba que também, tipo, a gente nunca vai utilizar o que a gente acha necessário para a pessoa. A gente sempre tem um alinhamento de expectativa, né? Também com o paciente, com o indivíduo ali também, que vai fazer um acompanhamento com vocês. Então, a pessoa chega para a gente e fala, eu vou querer treinar 5 dias, né? Para mim é um pouquinho diferente, porque a pessoa já chega para mim e fala assim, não vai tirar minha cervejinha no final de semana não, né? A dieta é só de segunda a sexta, né? A dieta é só de segunda a sexta. Aí fica complicado, mas a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade, né? Não adianta o cara chegar para mim e falar que vai seguir dieta 5 dias e eu querer que ele siga os 7 dias. Não, eu vou ter que trabalhar em cima da realidade dele. Só que o problema é quando a realidade que ele falou que ia ser, começa a deixar de existir, né? Se o cara me fala que vai treinar 5 dias, que vai fazer dieta 5 dias, pelo menos ele está sendo sincero. Então eu vou trabalhar em cima desses 5 dias aí, tentar compensar, né?
uma coisa, que o ideal seria fazer dieta todo dia, mas tentar compensar aí nesses 5 dias. Só que aí o cara chega, faz dieta 2, 3 dias. O pé do cliente que não fez aquele planejamento que estava planejado entre ele e o profissional. Tudo aquilo que ele construiu durante a semana toda, no final ele caiu de fora. E aí, Marcelo, tá online aí já? Tô online, voltou. Marcelão? Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, como a gente estava falando a respeito. Essas escapadinhas nos finais de semana, cara, elas têm... Qual é o nível de impacto, qual é a profundidade do impacto delas a respeito de, tipo assim, a respeito do emagrecimento, a respeito do ganho de massa muscular? Como é que funciona isso aí, cara, do ponto da perspectiva da nutrição? Porque da perspectiva do treinamento, cara, o nego bebeu sexta, sábado e domingo, velho, o cara só vai aguentar uma cacetada de treino daqui, sei lá. Júnior, tá aí? E aí, travou? Sumiu a imagem aqui. Saiu a tua imagem. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas tá ouvindo? Tá o som aqui. Tá, Sim. o áudio tá só. Aí, voltou agora? Voltou aí. Deixa eu te falar, em relação ao emagrecimento, tem muita coisa. Ó, por exemplo, sexta, sábado e domingo, 3 dias, tá certo? Sim. A semana tem 7. 3 de 7 é quase 50%. Verdade. 3 de 7 é quase 50%. Então, 50% da semana do cara foi embora. Sendo que quando a gente fala, por exemplo, do impacto do álcool, se o cara me vem beber cerveja, vodka, o que seja, destilado, o que seja que tiver álcool, sexta, sábado e domingo, ele tem uma diminuição no estímulo à síntese proteica de até 30%. Então, o trabalho que ele fez de segunda a sexta, de dieta e de treino, ele diminuiu ele diminui o resultado que ele teria em 30%, entendeu? E aí, realmente, além de ter uma diminuição no estímulo para a construção de músculo, né, que é a síntese proteica, esse cara ainda vai ter no organismo uma toxicidade aumentada por conta do consumo do álcool, vai ter uma desidratação que no próximo dia vai ser refletida aí numa ressaca, se possível, né? E ainda um aumento da fome. Então, além da ressaca, além de uma toxicidade por conta desse consumo do álcool, o cara vai amanhecer com mais fome. Então, a tendência a ele sair da dieta, comer alimentos mais calóricos, alimentos com mais gordura, durante o período pós ingestão de álcool, é muito maior. Então, acaba que, para a perca de peso, fica inviável. Não dá para fazer. Não tem como você querer trabalhar para definição muscular, para emagrecimento e querer curtir todo final de semana. Se você me fala que eu vou jantar fora e posso tomar 1 ou 2 cervejas, é uma coisa. Mas você dá o sextou, o sabadão, o domingou aí, dá um miache, querer sair na sexta, voltar na segunda, aí não dá certo, não. Sem controle, a galera costuma não ter muito controle em relação a essas coisas. Vai, ó, E quando a gente desacelerado. fala de um processo para ganho de peso, para ganho de massa muscular, vai do que eu já disse antes, né? Você acaba diminuindo o estímulo para a construção muscular, diminui o estímulo à síntese proteica, só com a ingestão de álcool. E se você está comendo muito mais gordura, essa gordura que você está comendo, seja de fritura, de alimentos mais gordurosos, é uma gordura pró-inflamatória, é uma gordura que tem muito mais gordura saturada, uma gordura aí também com alto nível de ômega 9, ômega 6, que são as gorduras mais pró-inflamatórias. Então, você vai gerar uma inflamação no seu corpo também, que vai acabar elevando aí colesterol, elevando triglicérides, fazendo com que você durma mal, se tem uma recuperação pior. Então, só ladeira abaixo.
Tá entendido. Então é isso. Eu acho que a galera realmente, eu acredito que a galera precisa procurar realmente pessoas que entendam a um nível, que tem alguma profundidade de conhecimento a respeito daquilo que estão tentando fazer. Pois é, que possa agregar um pouco. E tanto do lado do treinamento quanto do lado da nutrição. E realmente casar essas duas coisas. Eu acho que tem que ter um diálogo entre o nutricionista e o treinador. Tipo assim, as pessoas que eu acompanho hoje, eu faço de tudo para poder conversar com os respectivos nutricionistas. E eu faço de tudo para que essas pessoas elas também tentem seguir a dieta. Então, cara, tem que seguir, porque senão não vai, cara, não vai dar a chance de você vai ter ganhos assim muito inexpressivos e muito miados, velho. Lembrei aqui de uma coisa, por exemplo, a pessoa chega para mim e fala que treina 5 vezes por semana. Aí, do nada, ela não fala nem para mim nem para você, começa a fazer aeróbico em jejum e aeróbico depois do treino. A dieta que eu calculo para essa pessoa não está incluso esse aeróbico, entendeu? E aí, além de não estar incluso esse aeróbico, essa pessoa já pulou uma etapa também, porque principalmente quando a gente fala de emagrecimento e de definição muscular, você não pode sair jogando aqui, ó, dando todos os estímulos possíveis no corpo para poder, eu vou emagrecer mais rápido. Não. Pelo contrário, quanto mais lento for o emagrecimento, mais duradouro vai ser. Entendeu? Porque você consegue modificar bem o seu corpo, você consegue gerar aí ter uma biogênese mitocondrial maior, então seu metabolismo vai ser mais eficiente. Então, quanto mais, e aí você vai conseguir aumentar o seu nível de treinamento também. Então, quando você for uma pessoa mais treinada, o seu metabolismo vai estar mais adaptado para a queima de gordura, para a queima de carboidrato também. Então, seu metabolismo vai funcionar melhor também. Então, vai favorecer o emagrecimento. Se a pessoa começa já a jogar uns aeróbicos aí depois do treino, se a pessoa já começa a colocar um aeróbico em jejum, começa a dar o sextou aí, um miache, aí, velho, não dá certo. Inclusive, também com vocês deve acontecer muito. Vocês prescrevem um treino aí o cara fala que, hoje eu não quero treinar isso não tô com vontade não. Aí vai lá e pega o treino de um cara lá da internet e faz no lugar. Acontece muito isso, acontece muito. Você acaba quebrando ali, quebrou a semana toda, né, praticamente. Isso é verdade. Aí você falou uma coisa interessante, velho. Toda mudança, seja ela para o ganho de massa muscular, seja ela para o emagrecimento, ela deve, ou pelo menos deveria, ser lenta e ser progressiva. Porque toda mudança lenta e progressiva tende a se autossustentar e durar. Isso. As mudanças muito bruscas, seja para o emagrecimento, seja para o ganho de massa muscular, normalmente não se sustentam. Então, ela vai ter uma curva que vai ter um pico muito grande, muito rápido, só que ela vai cair muito rápido se o indivíduo não tiver uma boa cabeça. E se a gente estiver falando de um indivíduo que é um cara que é um não atleta, um indivíduo normal como a gente, velho, o cara vai cair e vai dar de cara no chão. Então, assim, hoje cara, vejo cada horror dentro da academia, os moleques, os guri com 15, 16 anos, 17, me perguntando sobre anabolizante, que, cara, você olha pro cara, de frente parece que tá de lado parece que já foi embora. No começo tava ruim, no final parece que tava no começo. No começo, o cara com 60 quilos, 1,80 m querendo definir. Cara, só se for para passar por debaixo da porta, velho. Não é? Aí, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha a respeito... O que você acha a respeito do AEG, velho? O que você tem aí para dizer pra gente a respeito do AJ? Eu acho muito válido, sabe? Mas Sim. Eu acho muito válido, até porque quando você está em jejum e você faz alguma atividade física ali, atividade física, não exercício físico. Não exercício físico, isso. É totalmente diferente, a galera não sabe o que é. Tem que desmistificar isso aí. Deixa eu só fazer esse parênteses aqui, então. Então, atividade física, cara, é tudo aquilo que você faz que você tem um gasto de energia. Exercício físico, não. É uma coisa que você tem um gasto de energia, obviamente, mas é uma coisa controlada, que tem um tempo para começar, mais específica. Um tempo para terminar, é uma coisa mais específica.
Continua aí, Marcelão. Aí quando você faz essa atividade física, né, você tem ali um gasto calórico e aí por conta da regulação hormonal que você tem por estar em jejum, você acaba favorecendo a procriação, né, a multiplicação das mitocôndrias. E o que é a mitocôndria? A mitocôndria é justamente a parte da célula que é responsável pela produção de energia, ou seja, queima de gordura, queima de carboidrato, queima entre aspas, né, que é justamente a metabolização da gordura e do carboidrato para a geração de energia. Então, se você aumenta o número de mitocôndrias, consequentemente, a longo prazo, você vai aumentar seu gasto calórico total do dia, sua taxa metabólica basal, que é a taxa, que é o quanto você gasta de energia durante o dia para ficar em repouso. Se você acorda, fica na cama, dorme, não levantou para fazer nada, comeu na cama, pronto, você tem aquele gasto ali basal, entendeu? Então, ao longo prazo, você fazendo aeróbico em jejum, você consegue aumentar a sua taxa metabólica basal. Só que hoje o que foi muito difundido na internet foi justamente dizer que aeróbico em jejum é melhor para emagrecer porque queima mais gordura. Estar em jejum e fazer jejum realmente queima mais gordura. Só que a quantidade de gordura que vai entrar depois também é proporcional. Então, a queima de gordura fica equivalente, entendeu? E até porque, para você continuar queimando gordura, você precisa também de carboidrato. Então, acaba por aí, entendeu? Você não queima mais gordura, porque você está queimando carboidrato para queimar gordura. Então, vai ser justamente por conta desse princípio do aumento da mitocôndria que, a longo prazo, você consegue Tá entendido. você consegue aumentar seu gasto calórico total e aí consegue ter um emagrecimento. Isso é importante para um treinamento também, porque o cara consegue aumentar a capacidade respiratória dele, consegue aumentar aí, regular um pouco a frequência cardíaca dele durante os treinos, consegue deixar de passar mal durante um treino mais intenso de costas, de perna, e aí fica melhor para trabalhar com esse cara também. Você consegue dar mais intensidade no treino para ele, só porque ele começou a ter uma resistência maior. Só por fazer uns 30 minutos, 40 de aeróbico em jejum. Entendeu aí, Júnior? Juninho? Tá sem som aí, ele, né? Sem áudio, sem... Saiu. Galera, eu vou pegar uma água aqui e já volto. Voltou aí. Tá sem áudio aí. Tá Ô, Juninho. Voltou o áudio. Ah, tá, agora deu certo. O negócio deu pau aqui. A internet não tá ajudando não hoje, hein? Pô, velho. De vez em quando tem dessas aqui, né? Mas o negócio não para, não. Não, vamos que vamos. Que aí eu tava terminando de falar. Que, tipo assim, só pelo cara começar a fazer uma atividade física de manhã em jejum, ele consegue aumentar as mitocôndrias dele, né? Tem uma maior biogênese mitocondrial, e por isso ele acaba tendo uma capacidade de treinamento maior também. Então, esse cara submetido a uma intensidade maior de treino, não vai passar mal, por exemplo, entendeu? Não vai começar a querer ter ânsia de vômito, não vai ter um desconforto abdominal, como muita gente sente também. Então, você vai conseguir, o educador físico vai conseguir trabalhar mais intenso com ele, aumentar a carga, tempo de treino, volume de treino, vai conseguir fazer um trabalho mais bacana em relação a isso, sendo que a longo prazo ele vai estar aumentando ali a taxa metabólica dele e vai estar tendo um metabolismo mais eficiente para queima de gordura. Então, eu acho muito válido o aeróbico em jejum. Entendi. Legal. Só que o cara tem que me falar que tá fazendo também, que é para me suprir esse né? É porque você tem que anotar isso aí, né? Isso tem que ser levado em consideração. Levar em consideração. Entendi. Bom, então é isso. Então, a galera que está começando aí, vamos prestar atenção, porque treinamento para indivíduo avançado
essa galera que você vê no YouTube, essa galera que você vê aí nas redes sociais, nas mídias sociais, elas já têm grande capacidade de realização de trabalho. Um cara que está começando, a galera que está começando, gente, não cortem caminho, não tentem encontrar atalhos. Porque não existe atalho, né? Não existe. Na verdade, não existe atalho. Não existe. Cara, não existe atalho. Você tem que levantar e fazer o que precisa fazer. Acabou. Então, assim, uma coisa que é muito comum é você ver a molecada começando a treinar, a galera começa a treinar e começa a utilizar algumas técnicas mais avançadas de treinamento sem capacidade física nenhuma. Então, assim, sei lá... Tem coordenação. O cara tem que saber para que serve, né, velho? Exatamente. Não, saber para que serve é que não vai saber. É que não vai saber mesmo. Mas o fato é, tipo assim, é igual na experiência cotidiana, né? Então, assim, você olha para os guris, os moleques chegam lá e vão fazer, sei lá, uma série de... Os caras começam a fazer drop set. Aí você olha os moleques fazendo drop set lá, aí tá os meninos lá, de elevação lateral. Aí pega um par de halter de 6 quilos, um par de halter de 3 quilos, um par de halter de 12 quilos. Cara, você não tem capacidade física ainda, você precisa de força. Você precisa de força para fazer músculo. É simples, não tem como pular essa etapa. Então você precisa, dentro da progressão do treinamento, você precisa ter uma análise da sua condição física, isso a gente faz da avaliação física. A gente tem não só a análise da avaliação física, da condição física dele, mas a gente também tem uma análise da técnica de movimento. Então, a gente faz uma análise funcional. Então, partindo desse princípio da análise funcional, a gente vai ter a análise da técnica de movimento, a gente vai poder observar se esse cara tem alguma disfunção, e essas disfunções elas precisam ser corrigidas ou atenuadas o máximo possível antes de você iniciar o treinamento. Porque pensa comigo, se o cara tem uma disfunção e não corrige, e começa a colocar peso em cima de uma disfunção, vai quebrar. Vai dar merda. Então, usa o exemplo da mesa. Isso, se você tem lá uma mesa, você tem lá uma mesa com 3 pernas. Se uma dessas pernas aí, elas tiverem uma pequena rachadura, você vai colocar peso, sobrecarga em cima, cara, uma hora vai ceder. Uma hora vai quebrar. Então, o que acontece? Você identifica essa disfunção dentro de uma análise cinesiológica, faz uma avaliação física, faz análise de movimento, análise da técnica, faz uma pequena análise dos músculos e das funções dos músculos para identificar se tem alguma coisa, se tem algum impedimento, alguma coisa que precisa ser melhorada. E a partir disso é que a gente começa a efetivamente colocar alguma sobrecarga. Entendeu? Então a gente vai preparar. O cara não tem mobilidade, bicho. O cara não tem mobilidade, não tem flexibilidade. Como é que você vai desenvolver força em cima de uma criatura dessa? Não desenvolve, cara. Não desenvolve. A gente precisa de flexibilidade, a gente precisa de mobilidade para poder alcançar determinadas amplitudes e para a gente ter o máximo possível de recrutamento de unidade motora. Músculo encurtado não gera estabilidade. Músculo encurtado, cara, não gera força. Ou gera uma capacidade ou tem uma capacidade de geração de força muito pequena, muito diminuída. Então não é só chegar na academia, ver uns vídeos lá da galera no YouTube, ou pegar alguns gurus, alguns magos do treinamento aí, chegar na academia e achar que é só ir lá e começar a levantar peso. Um dos problemas das consultorias online, por exemplo, e que particularmente a gente faz de tudo para driblar esse problema, reside no fato de que o cara não faz uma pergunta, o cara não pede vídeo, o cara não tenta realmente ter um acompanhamento de fato com o indivíduo, o cara só chega e diz que quer treinar, consultoria tanto, pega, monta o treino e joga lá de qualquer jeito, entendeu? E joga lá pro cara. As progressões de carga, quando você olha, são horríveis. Para emagrecer é desse jeito, para hipertrofiar é desse jeito. Para hipertrofiar é desse jeito. E isso. E assim, você não tem uma análise prévia do indivíduo. Você não, cara, você não reúne informação suficiente para que, em cima dessas informações, você consiga construir o treinamento, o passo a passo do treinamento dele. Entendeu? Então você não vai colocar o cara... Como é que você vai colocar o cara, por exemplo, no período preparatório geral, para depois vir um período de preparação específica, se você não fez nem o mínimo possível de análise de técnica de movimento, cara? Se você não sabe como é que é a flexibilidade, se você não sabe como é a mobilidade desse cara, se você não sabe se esse cara tem
algum desvio postural, que às vezes ele esquece de falar, mas quando você observa ele fazendo exercício, o cara tem uma escoliosezinha, você observa ele fazendo exercício, ele tá assim. Ele tá fazendo movimento e começa a fazer isso aqui. Às vezes ele esquece de falar para você. E você tem que observar isso, bicho. Você vai colocar a criatura para fazer determinados movimentos, sendo que tem uma disfunção que nem você perguntou, nem o cara te respondeu. Às vezes o cara nem sabe que fica tem, difícil. Né? E isso às vezes nem o cara sabe que tem, exatamente. Perfeito. O cara nem sabe que tem. E às vezes, se o treinador tiver realmente ali, tiver um olhar clínico, se ele realmente estiver ali observando mesmo o padrão de movimento, conhecer o padrão de movimento, ele consegue corrigir isso para você. Entendeu? Ele consegue fazer isso. Até mesmo por um vídeo, velho. Se você fizer um vídeo bem feito durante uma consultoria, se você fizer um vídeo bem feito e o treinador tiver um olhar clínico muito bom, ele vai identificar e vai corrigir isso. E o cara, porra, eu não sabia que tinha isso, você foi e avaliou e falou tudo mais. Nem o cara sabia que tinha. Você é o bichão mesmo, hein? Aí é que vem aí que vem o respeito do cliente, do aluno pelo professor. Falei, pô, eu não sabia, o cara analisou e viu realmente que eu tinha tal disfunção, entendeu? Tal problema. Não, se você olhar, por exemplo, você bota, por exemplo, o cara precisa emagrecer. Você bota o cara para caminhar na esteira e observa a passada dele. Pede para olhar a sola do tênis dele. Você vai identificar só no caminhado do cara e só no desgaste da sola do tênis dele, você vai identificar muito do que o cara pode ter. E outra, viu? Só abrindo um parênteses aqui. É importante vocês falarem isso porque chega muita gente que eu atendo, por exemplo, que às vezes fala assim, mas eu já fiz uma avaliação com um personal, não é a mesma coisa, não? Cara, é muito diferente, porque, tipo assim, justamente vocês vão ter que avaliar tudo isso aí para poder trabalhar em cima do que a pessoa precisa. Eu, como nutricionista, tenho que fazer uma avaliação mais funcional e relacionada a alguns aspectos que podem aparecer relacionados aí ao treinamento mesmo, né? Ao treinamento e a risco de algumas doenças, né? Se, por exemplo, você falou aí, muito, muito bom essa parte que você falou aí, do desgaste da sola dos pés, por exemplo. Se for um indivíduo muito, muito obeso, por exemplo, e ele já tiver alguma resistência à insulina, pode ser que ele tenha a diminuição na força em algum dos membros, justamente por conta da diminuição do retorno venoso, já por conta da resistência à insulina dele. Então ele vai... Tá cortando o áudio, Marcelo. Tá cortando aí? Não, tá de boa aqui. Tá melhorando, aqui melhorou. Aí, tá de boa também. Aí o cara, só por conta da resistência à insulina dele, ele vai ter uma dificuldade maior no retorno venoso nas extremidades, e esse cara começa a perder força aí no pé, perder força na passada. Então, justamente, você vai começar a ver que esse cara que já é obeso, que já tem uma resistência à insulina, que já tem aí já vai ter um tornozelo um pouco mais inchado também, por conta de uma dificuldade do retorno venoso aí das extremidades. Esse cara vai ter uma pisada mais forte em um lado do pé. Então, aí vai casar direitinho. Eu consigo avaliar aí esse risco dele, né? Além desse inchaço no tornozelo, algumas manchas que aparecem, alguns sinais como muita sede, muita fome, um emagrecimento assim rápido. Então, isso aí já reflete para a gente que uma diabetes já está sendo instalada. E aí, quando você chega e fala que realmente você consegue observar realmente isso aí para poder trabalhar, é muito interessante, porque vai justamente aí uma coisa em cima da outra. Então você vai realmente em cima dos pontos chaves que precisam ser trabalhados. E aí é onde, por exemplo, dentro de uma consultoria, quando você não tem esse cuidado, quando você não presta atenção nesses detalhes que fazem toda e completa diferença, os caras começam a fazer bruxaria, né? Aí, normalmente, os caras começam a fazer bruxaria. Aí, normalmente, os indivíduos mais suscetíveis são aqueles que estão mais desesperados. Dentro desses, a gente tem um obeso que quer emagrecer, a gente tem um cara que é magrinho, que quer a todo custo ficar grandão, que vê os vídeos dos caras lá, segue não sei quem, não sei das quantas, segue não sei quem pró, segue não sei quem lá. E o cara quer ficar daquele jeito e sempre tem um ou outro picareta, velho. Na minha área, nossa senhora,
Na minha área tem picareta demais. Eu não sei como é que funciona a nutrição, mas na minha, meu Deus do céu. E que a galera se aproveita da ingenuidade, velho. A galera se aproveita da ingenuidade das pessoas. Isso é chato, isso é complicado, velho. É tão bom ser nutricionista, pô. Todo mundo quer ser. Todo mundo quer fazer. Ai, cara. Não, aí Caralho, é clássico, véio. pô, é clássica. Pô, isso é verdade, viu? É tão bom ser nutricionista que todo mundo quer ser, todo mundo acha que sabe, né? Não só nutricionista, mas treinador também. Não, treinador também. Todo mundo tem uma galera aí que acha que sabe o que é. Tem muito disso. Galera do 3 de 10 e 3 de 15. Não, tem outra coisa, o Dexter lembrou legal, uma coisa bem bacana agora. É o princípio da especificidade, né? Que a galera costuma passar treino, tipo assim, aleatório para qualquer um, sendo que cada um é uma coisa específica. Cada um tem um treino específico, dependendo da modalidade que você pratica ou não, do esporte que você pratica, se você é um atleta ou não. Né? Você não vai passar um treino de 3 de 10 para um cara que corre, 3 de 10 para um cara que é ciclista. Cada um tem um treino específico em si, uma dieta específica em si. Né? O negócio não é um negócio bagunçado. Então tem todo um processozinho. Tá a mesma coisa. Como tu falou aí, quando a galera fala de treinamento, velho, a galera olha muito pro treinamento de musculação em si, o treinamento na academia. Não vê que tem tipo outros esportes, outros tipos de atleta que você tem que treinar, por exemplo, da corrida, como o Samuel falou aí, um corredor, um ciclista. Você tem que saber modular um treinamento para esse tipo de indivíduo, né? Não é só o treinamento em si, da musculação na academia. Não é só hipertrofia, né? Então é você realmente ter uma mente de treinador. Então, assim, o que acontece é que, na verdade, assim, como a musculação ela ganhou um destaque muito grande nos últimos anos, então prevalece muito a opinião da galera que acha que treinar é só hipertrofia. Cara, treinar vai infinitamente além disso. Eu acho que nem Exatamente. isso. Eu acho que o fitness explodiu tanto que aí acaba envolvendo muito mais do que só musculação. Aí é onde entra realmente o desejo da pessoa de ter o corpo definido, de ter 50 de braço, de ter 70 de coxa, de ter a cinturinha dessa finura. O boom do fitness fez com que isso tornasse a musculação mais evidente, né? Exatamente. E aí sempre é incrível. A gente chega para a pessoa e fala assim, uma pessoa que é sedentária, você precisa começar a fazer algum exercício físico. Aí a pessoa sempre, mas eu não gosto de academia. Eu não falei em academia, né? Eu não falei em academia. Você tem que fazer uma atividade física, um exercício físico. Comece por uma caminhada que seja, você já vai estar se movimentando, né? Então, eu acho que foi o fitness que deu um boom assim, e aí é onde entra também essa questão que todo mundo acha que precisa fazer musculação. Musculação é importantíssimo, não tenho dúvida, e é a base de todos os esportes, e quem puder fazer vai ser muito bom, até para envelhecimento, vai ser um tema que a gente vai trazer depois aí, mas se você não gosta de musculação, não tem por que fazer musculação, né? Tem outros esportes para fazer, tem outras modalidades para você fazer e conseguir até ter alguma hipertrofia também fazendo outros esportes, né? Outra coisa interessante que eu lembrei agora, que a galera costuma chegar na academia, aí vamos fazer musculação. Eu não quero ficar muito grande, não quero ficar não sei o que. Né? Geralmente sempre a mulher, quando vai treinar superior, já ia dizer, velho. A galera, não quero ficar com os bração. Eu falei, mulher, não tem como, mulher. Nem não, que você quiser. Chega na academia, acha que vai fazer um treino, vai ficar uma Graciane Barbosa da vida. Não. Nem se você quisesse, não teria como. Entendeu? Então é uma coisa assim, bem... Agora ela saiu muito de treinamento para só musculação. Tem N fatores, tem vários fatores. A galera costuma ir muito para academia para desestressar do dia a dia. A galera costuma ir para, sei lá, para desabafar de muita coisa. A gente em si, lá na sala de musculação, a gente recebe muito... A galera costuma desabafar muito com a gente, né? Falar muita coisa da gente, e a gente fica ali escutando, debatendo. A gente costuma só ouvir mesmo, para depois não ficar debatendo com os alunos, né? Custa só ouvir. É meio que um treinador. Uma terapia. Uma terapia. Terapia. Muita gente... realmente, é uma terapia. Geralmente a galera vai e faz para conversar, entendeu? Não em si para estética, mas em si para saúde mental também da galera,
né, que vai para Mas, né? esses fatores. E hoje a gente sabe que se você não estiver bem da mente, Aí já era. É barco a fundo. ponto nenhum. Oxe. O Junão saiu? Deu ruim aí, não? Acho que descarregou o celular dele, que eu mandei mensagem aqui, nem chegou a mensagem. Mas eu acho que era isso aí mesmo, velho. A gente conseguiu explanar bem aí os assuntos. Vamos fechar aí esse podcast dessa vez. E depois a gente volta aí para falar um pouquinho mais, né? Trazer um pouquinho mais de experiência. Vamos tentar trazer um caso, né? Pegar um caso clínico aí. Vocês tentam trazer um caso clínico de vocês, eu trago um caso clínico. Pronto. Da hora. Nossa, show. Discutir um pouquinho. Eu dou minha opinião, o que é que eu faria, o que eu fiz, e vocês falam aí sobre o que vocês fariam como profissionais. E aí, pronto. vocês jogam aí o Show. que vocês fizeram com o profissional, o cliente de vocês, e eu falo aqui, não, na parte da nutrição seria interessante isso e isso. Uma coisa só que eu acho que faltou a gente falar aqui um pouquinho, no caso da minha parte, né, relacionada à suplementação, que todo mundo acha que quando começa a treinar, já precisa suplementar, né? Mas é uma coisa, velho, que tipo assim, você não consegue, você não treina bem, você não come bem e já quer, tipo assim, chegou Empurrar agora, suplemento. chegou agora, já quer sentar na janela, entendeu? Não, primeiro vamos comer direito. Se você estiver comendo direito, tiver tendo uma constância na alimentação, não tiver tendo condições, não tiver tendo condições de fazer uma refeição, de seguir o planejamento, a gente pode ver um suplemento aí para complementar, mas nunca vai ser a primeira opção chegar com suplemento, até porque sempre quando a gente coloca uma refeição líquida, se a refeição líquida não tem o mesmo impacto que a refeição sólida, porque o ato de mastigar está muito envolvido com produção de alguns hormônios e algumas substâncias que vão ajudar na digestão e absorção dos micro e macronutrientes também. Então, quando você não tem esse ato de mastigar, a sua absorção fica prejudicada também, entendeu? Então, fazer refeição líquida aí nunca vai ser a melhor opção. Sempre, quando possível, tentar fazer as refeições mais sólidas possíveis também, entendeu? E aí muita gente, e hoje como tem uma variedade muito grande de suplemento, a galera ainda fica muito perdida também. Fica muito perdido, não sabe o que utilizar. Aí chega o Zezinho da esquina ali, diz que BCA é bom para você crescer. Oxe, BCA, eu fiquei trincado com BCA. E aí a galera se entope de BCA, o BCA que não vai ter nem 2 gramas de leucina ali na dose, e acha que vai ficar monstrão tomando BCA. Ou então o cara é magro, não tem costume de comer pouco, e aí não tem que tomar hipercalórico. Velho, tem uma coisa que a gente chama que é tolerância ao carboidrato. Porque quando a pessoa não tem costume de comer realmente, a absorção dela é gradativa. Então, a gente tem que trabalhar com o aumento das porções, aos poucos. Porque senão esse excesso de carboidrato pode provocar uma diarreia, por exemplo, entendeu? Porque o carboidrato, para ser absorvido, ele precisa de uma entrada de água dentro do intestino para poder realmente ser ali quebrado e ser absorvido, ter o transporte na célula. Então, se você ingere uma quantidade muito grande de carboidrato, como tem numa dose de hipercalórico, por exemplo, você pode ter uma diarreia osmótica, entendeu? E aí vai ser o melhor dos suplementos a serem utilizados. Então, realmente, tem que ser o passo a passo. Primeiro come direito, primeiro consegue fazer a dieta ali os 7 dias, depois a gente pensa num suplemento ali. Mesmo porque é muito comum, né, velho? Tipo assim, a galera que está começando realmente acha que é aquela coisa, é o que eu chamei de o milagre do pote. Todo mundo acha, hoje tem uma galera que acha que para treinar você precisa de um pote, de um pozinho que vai te deixar coçando, que vai dar uma pinicadinha e você vai lá treinar. Ou a galera acha que para você crescer você precisa de um pó que está dentro de um pote que você vai tomar. Ou mesmo dentro de uma seringa que você vai injetar de fora para dentro. Não vai. Se você não tiver a base de um treinamento bem feito e de uma dieta muito bem feita para você,
e para acompanhar as curvas e as ondulações do treinamento ao longo de um período de tempo, cara, você pode tomar o que for. Cara, eu conheço uns aí, velho, que você pega um exame de testosterona dos caras, os caras estão batendo 4.000 de teste, velho. 4.000 de teste. Você olha pro físico dos caras, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, pô. Triste. O cara parece que nunca levantou uma anilha na vida. É sério. Mas por quê? O cara, velho, você não tem base. Você não arrumou estrutura. Pensa numa casa. O cara fica só com o efeito do coelho, né? Da testosterona. É foda que os caras não querem passar pelo processo, véio. Os caras querem chegar logo no resultado. Não, cara, construir um físico é a mesma coisa que você construir uma casa. Você vai construir uma casa de cima para baixo? Não vai, velho. Você vai ter que fazer primeiro uma fundação muito bem feita e aos poucos começar a colocar as pilastras, aos poucos você começa a colocar as paredes, aos poucos você começa a colocar os caibros e assim vai até a casa ficar pronta. Com o físico também é assim. E demora para ficar pronto, velho. Demora muito para ficar pronto. Então, assim, o cara não procura ter uma base muito forte, uma base sólida, e aí fica tentando encontrar atalhos. Aí acontece isso que o Marcelo falou. O cara vai, aí encontra lá o Zezinho da esquina, os coaches milagrosos da vida, que vão deixar você grande, trincado. Pro carnaval. Né? Daquele jeito. Projeto Verão. Olha, tem um ódio desse negócio de Projeto Verão. Emagreça Projeto 30 quilos em 15 dias. Projeto não sei o quê. Que olha, velho, só por Deus, viu? Então, cara, primeiro de tudo é base. A base vem da onde? A base ela vem forte de protocolos de treinamento bons e de protocolos nutricionais que sejam igualmente bons. Tá cortando o teu áudio aqui, Jânio. Tá cortando? Eu acho que agora voltou, normalizou. Melhorou? Aqui tá rodando. Falou anteriormente, eu não consegui ver, não, ouvir. Não. Ah, não, então é isso. Eu só falei agora tá normal. Eu só falei que então, você precisa de base. Então, de onde é que vem a base? A base vem de um treinamento muito bem feito e a base vem da dieta que persegue esse treinamento, que te dá sustentação para que aquilo aconteça. Por que isso? O pessoal não entende que treinamento é um gatilho. É um gatilho que dispara diversas reações intracelulares, que vai causar diversas reações biomoleculares e modificações biomoleculares que vão te levar para algum lugar. Vão te levar, por exemplo, para o aumento de síntese de proteína. Só que esse aumento de síntese de proteína, ela precisa ser muito bem amparada pelos aspectos nutricionais. Por quê? Porque é um dos processos que mais consome energia no corpo. Exatamente. Se você não tiver um aspecto nutricional adequado para o que você está fazendo, cara, não dá. E quando você usa protocolos de treino que são mais intensos e são mais agressivos, e você não tiver esse alinhamento da nutrição com os protocolos de treino, o que vai acontecer é que esses treinos eles se tornam tão catabólicos, eles se tornam tão brutos, porque realmente você está fazendo treinos que sejam extenuantes, é um treino que se torna tão bruto que a tendência é o seguinte, ele cataboliza tanto que você acaba mais jogando massa muscular fora do que agregando dentro do seu músculo, e o risco de lesão aumenta muito. E aí entra aqueles recursos que o Marcelo acabou de falar agora. Entra aquele recurso que falou um pouquinho mais cedo, né? Que falou a respeito do aspecto nutricional, pré-treino, pós-treino. Então, essas coisas elas precisam ser muito bem vistas. Outra etapa, velho, que a galera pula, que assim, que ninguém faz, na verdade, não é que a galera pula, é que ninguém faz, é o registro do treinamento. O registro do treinamento ele é de suma importância para que você consiga organizar essas cargas de treino dentro dos períodos de treinamento, que é o que a gente chama de periodização, que o treinamento ele prossegue em ciclos, né? Então, dentro dos ciclos de treinamento. E se você não anota aquilo que você faz, se você não anota suas cargas de treino, se você não tem um diário que você vem anotar essas cargas de treino, não tem como você fazer a correta progressão. Porque quando eu falo carga de treino, notem bem, quando eu falo carga de treino, eu estou falando não só de peso, eu estou falando de tudo aquilo que você faz dentro da sala de peso, dentro da sala de musculação. Então, eu estou falando do número de séries, eu estou falando do número de repetições, eu estou falando do número de exercícios, eu estou falando de tudo que você faz, do treinamento cardiovascular que você faz, então, a carga total de treinamento.
você precisa ter essas anotações e elas precisam ser mais fidedignas possível, assim, para que você consiga, em cima disso, desenrolar corretamente seu treinamento. A progressão de treinamento, cara, é o que leva ao sucesso. Não adianta, cara, não dá para treinar sem progressão. Eu acredito que dieta seja mais ou menos assim também, né, Marcelo? Com certeza. Porque, tipo assim, tem muita gente que às vezes aparece só uma vez na consulta, sabe? Acho que uma consulta só vai resolver a vida dela. Mas não, velho. A gente faz uma análise ali, vê o que pode ser feito e trabalha com a primeira dieta. Eu espero um resultado, mas eu preciso do feedback da pessoa para ver se o que eu estou esperando vai de acordo com o que ela está fazendo e com o resultado que ela vai apresentar. Se o que eu espero não acontece, eu preciso ajustar isso aí em algum ponto para poder aí ver qual vai ser a melhor estratégia também. E até porque, mesmo que para essa pessoa uma determinada estratégia seja melhor, por exemplo, uma low carb. Low carb funciona muito bem com mulher que tem problema no ovário, por exemplo, entendeu? Mas, por exemplo, se eu passo uma dieta com um baixo carboidrato, claro, entre outras coisas, para uma mulher que tem ovário policístico, eu espero que ela melhore alguns sintomas, mas se ela não melhora, por exemplo, eu preciso ver aonde é que eu preciso mudar. Não vai ser só mais a low carb, precisa entrar em mais algum micronutriente. Então a pessoa se desestimula, não volta e, cara, boa parte você já fez, porque se você consegue manter aí uma dieta, você já começa a ter aí, justo o que o Júnior falou, uma modificação ali na sua célula que vai te levar a algum lugar. Mesmo que você não perceba ali, mesmo que sua expectativa seja perder 7 quilos e você perdeu 2, 1,5 kg, cara, por dentro você está tendo modificação. Você está construindo aí, você está construindo parte do seu futuro, do físico que você quer no futuro. Isso vai ser favorável também para você conseguir manter esse corpo que você quer também no futuro. Entendeu? Deu para entender aí? Não, ficou bem claro. Deu. Também, não, também tem aquela coisa de você interpretar o perfil do praticante, né? Então, tem toda aquela situação de você interpretar o perfil do praticante. Então, por exemplo, você tem aí fatores como idade. Então, você pega a idade. Então, você pega alguns fatores clínicos, assim. Então, você pega a idade. Então, você vai observar e identificar as limitações e os anseios de cada indivíduo e tentar alinhar essas coisas. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que é mais nova, esse indivíduo que é mais novo aí, ele quer algumas coisas mais rápido. Você pega um indivíduo que é idoso, ele vai ter necessidades e algumas coisas que precisam ser atendidas antes. Você pega indivíduos que tenham alguma necessidade clínica específica, você vai ter que corrigir isso antes, cara. E se você não tem uma anotação, se você não tem um diário, se você não guarda as informações, você não vai fazer uma correção uma correção correta daquilo que você está fazendo, porque é um passo a passo. E é como eu falei, tipo, o treinamento ele se processa em ciclos, e você precisa ter uma anotação de tudo que você faz para você ter um controle. Para você ter controle e saber para onde está indo, cara. Você precisa ter. É uma bússola. As anotações, elas de fato são uma bússola que nos guiam para a direção que a gente quer. E uma coisa que acontece muito também, por exemplo, a gente tem um protocolo de alimentação. E aí você monta a dieta específica para o problema, para o sintoma e para o objetivo da pessoa. E aí ela lhe manda mensagem: ei, eu posso substituir isso por aquilo? Cara, pode, mas não vai ser o ideal, né? Porque o que foi planejado para melhorar foi aquele alimento. Se você substituir, claro que vai ter uma diferença mínima, mas você já começa a alterar. As pessoas não têm paciência de manter, por exemplo, uma semana que seja a mesma alimentação. E se você parar para pensar, você não tem uma variedade na sua vida, você não tem uma variedade de alimento. Você não come sempre, todo dia, uma coisa diferente. Não, tem sempre uma base, né? Por exemplo, lá em casa, ou é pão de manhã, ou é tapioca, ou é cuscuz. Sempre tem alguma fruta, sempre tem um ovo, um queijo, alguma coisa, mas a base é isso, entendeu?
não varia muito. E aí, quando você coloca ali um plano alimentar para a pessoa seguir ali uma semana, 15 dias, a pessoa já começa a ter dificuldade de querer seguir porque tem pouca variedade, entendeu? A mesma Sim, coisa... fica meio que limitado, mas... Não, o problema não é que fica limitado. Eu vou te falar o que eu acredito, que eu acho que acontece. É que quando você vai ver a dieta é basicamente assim, né? A grosso modo. É uma coisa muito parecida com o que você já come todos os dias. Só que a partir do momento em que você circula, em que você delimita, a galera começa a entrar em desespero, velho. Eu não consigo entender. Isso é que é uma coisa interessante, assim. Que você, por exemplo, é que nem você falou, ó, aqui em casa, o meu exemplo aqui em casa, fruta, beiju, batata doce, pão integral e essas coisas assim. Agora, uma pessoa que já come isso todos os dias, a partir do momento que você delimita, eu acredito que inconscientemente ela encare como se fosse um desafio. Um desafio assim, em que você está dando uma ordem e que eu não posso, não quero fazer. Por quê? Porque eu estou recebendo uma ordem sua. E aí começa a dar essa desculpa novamente. Ah, porque a dieta é muito limitada, que isso, que aquilo. Mas quando você vai olhar a dieta do cara, é aquilo que o cara come todos os dias. Só está organizada. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, eu não vou para o nutricionista não, porque eu já como bem. Minha mãe. Tem minha muito mãe. disso. É mesmo? Pô, eu falo pra mãe, eu vou pagar o nutricionista pra senhora. Eu como bem demais. Eu falei, não, mãe, não. Ela tá vendo o corpo que eu tô, tá vendo essas banhas, não sei o que. Eu falei, mãe, nutricionista, mãe. Não, eu tô Marcelo, bem. eu lembrei agora, pô, de uma pessoa que comentou comigo na academia sobre que ela gostava muito de comer pão e disse que tinha trocado o pão pela tapioca e continuava a mesma coisa, não viu diferença, tipo, não mudou, cortou o pão, cortou massa, eu falei, rapaz, não é bem assim não. E você tem que saber também a quantidade da tapioca que você está usando, que às vezes você está comendo muito mais calorias do que você estaria comendo no pão, por exemplo, que ela tirou. Rapaz, e tapioca tem carboidrato pra cacete. É isso. Porção, velho. Eu até falei, se for comparar a tapioca com pão, vai dar bem pouquinho para dar a mesma quantidade calórica do pão, não é isso, Marcelo? O problema é, tipo assim, a tapioca é uma farinha, entendeu? O pão também é feito de farinha, só que o pão tem incrementado algumas coisas, então a carga glicêmica do pão acaba sendo diminuída, um pouco por conta da composição realmente, que não é só farinha. A tapioca vai ser só farinha, umedecida. Quando você assa, você desidrata ainda mais, então fica muito concentrado o carboidrato ali. É cerca de 80% de carboidrato, a farinha de tapioca já assada, entendeu? Quando você fala o beiju. A tapioca realmente. Então, o que acontece é que as pessoas... a tapioca é mais saudável. É mais saudável? É, porque é um alimento que é mais natural. Não tem tantos processos industrializados para poder chegar no produto final como o pão, entendeu? É mais saudável por isso. Não deixa de... Não é que vai ser melhor para o emagrecimento porque é mais saudável, não. E aí entra onde você falou, a quantidade. Quantas pessoas você conhece que faz uma tapioca com 3 colherzinhas de tapioca? Entendeu? Não faz. 40 gramas de tapioca. 40, 60 gramas de tapioca. Não faz, até porque fica uma tapioquinha pequena. E quantas pessoas você consegue que faz isso e consegue comer uma tapioca só? Entendeu? Não tem. Não faz, não. Eu lembro, Marcelo, de uma vez que tu me passou uma dieta que tinha uma porção de tapioca que eu não lembro quanto era, velho. Eu sei que era bem pouquinha. Dava um beijozinho meio pequenininho. Eu lembro quando eu olhei assim, eu falei, velho, não dá, velho. Para mim me saciar aqui vai ter que ser uns 4 desse aqui. É uma coisa que é muito comum realmente, né, Marcelo? Eu acho que na sua prática clínica deve ser comum pra cacete. É realmente esse ponto onde a pessoa chega para você e diz, mas eu já como bem. O cara até come alimentos que são, assim, alimentos bons. Tipo assim, o cara até come naturalmente batata doce, mandioca, um arrozinho, ele prefere integral. Mas quando você vai parar para analisar as quantidades, e aí eu acho que é um ponto crucial, quando você para ver as quantidades, o cara come batata doce, mas quando senta para comer parece um hipopótamo, pô. Aí fica difícil.
É a mesma coisa com a maioria das pessoas que não procuram um personal. Só, eu já treino bem, eu sei treinar, faço o exercício direitinho. Só que aí você não entra no mérito, por exemplo, de uma cadência do movimento, de uma periodização de treinamento. Você não entra aí também, né, numa intercalação de treino, né, de um treino de superior para inferior, de regulação de carga também durante os ciclos de treino. Então, tudo isso aí faz a diferença. Aí, às vezes, o cara faz o mesmo treino, só que não dá um descanso necessário, não come bem para poder render melhor no treino, coloca sempre a mesma carga, não consegue evoluir a carga, por conta de não fazer uma periodização também. Treina, às vezes falta um dia, no outro dia, pula o treino de perna, pula o treino de peito, pula o treino de ombro. Vai bater baba. Vai bater baba. Não treina a perna, não treina a perna porque joga bola. Porque joga bola. Aí, Essa é clássica, velho. por mais que o cara treine bem, o cara não vai sair do mesmo lugar. Acontece a mesma coisa com a nutrição, com a dieta. Enquanto você não fizer uma programação direcionada para o seu objetivo, você não vai sair do lugar. E aí é onde entra a delimitação, né? Porque você precisa fazer o que tem que ser feito, realmente. Não é. Também tem outra. Você falou da dieta, da progressão. Também outra coisa que não se deve pular é o seguinte, que um período de transição ela deve preceder um método de treino de outro. Então, por exemplo, quando eu digo período de transição, eu não estou falando daquela transição de final de ano de férias que é um período que liga dois macrociclos, né? Eu estou falando um período de transição em que o indivíduo está realizando um determinado número de repetições, um determinado volume, uma determinada carga de treinamento, e do nada, no outro dia, ele já começa a fazer outra carga de treinamento. Então, o cara está lá fazendo um treino, por exemplo, de resistência muscular localizada. O cara está fazendo lá um treino com repetições, assim, de 25 a 30. E na semana seguinte, esse cara me mete lá uma carga de treino para fazer 5 séries de 6 repetições, de 3 a 6 repetições, para fazer um treino de força. Bicho, vai se arrebentar. E uma coisa que acontece, por exemplo, que as pessoas normalmente não sabem, né? E isso fica muito passivo, digamos assim, da esperteza de muito treinador, é justamente assim, você pegar um cara que está fazendo um determinado treino e colocar ele para fazer uma coisa completamente diferente. No outro dia, esse cara está arrebentado e achando que foi o máximo. Gente, treinar não significa necessariamente que você tenha que sair arrebentado da sala de musculação todos os dias. Na verdade, isso chega a ser prejudicial. Você precisa ter uma correta regulação das suas cargas de treinamento, você precisa ter uma correta regulação dos seus momentos de descanso, e você precisa fazer uma transição de um método, de um sistema de treinamento que você está utilizando para o outro. E é uma coisa que ela é gradativa. Outra coisa, no treinamento, assim como na nutrição, a gente não adivinha nada. Tudo é calculado. Tudo é calculado. Não tem nada do eu acho que. A gente calcula as progressões. Eu falei também, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer também. Porque a gente não adivinha. A gente espera que aconteça uma coisa. E aí, exatamente. E aí é onde entra a importância do feedback do paciente, do aluno, né? Tá sempre falar que, consegui realizar. Consegui, achei leve. Ou então, achei muito pesado. Não consegui fazer tudo. Estou muito cansado. E aí, vou além ainda. Hoje em dia, com essa modinha de low carb, de jejum intermitente, as pessoas estão demonizando o carboidrato e o que acontece? A primeiro momento, não sente dor no treino, fala para você, não tô sentindo no treino. Só que aí 2, 3 dias depois vem a dor tardia ao treino. Né? Exatamente. Justamente por conta de uma alimentação inadequada, com baixo carboidrato e principalmente com
uma baixa ingestão de gorduras boas, que vão atuar como antioxidantes ali na recuperação muscular também. Marcelo, o que é que você acha do jejum intermitente, velho? Você falou do jejum intermitente e ainda bem que é bom que você tira até uma dúvida minha. O que é que você acha? Ele entra como um recurso também, como se fosse um aeróbio em jejum? Como é que funciona, na sua visão? Eu acho muito válido. Na hora que caiu aí na hora que descarregou o celular, tava falando até com o Samuel que tipo assim, o jejum intermitente, ele realmente queima mais gordura. Só que entra muita gordura também. E a gordura, para ser oxidada, precisa de bastante carboidrato. Então, se você não tem carboidrato para tirar, você começa a catabolizar, entendeu? E ainda mais, quando você começa a fazer jejum, uma coisa que acontece que quase ninguém fala é que você começa a diminuir a atividade do seu córtex pré-frontal, que é responsável pela racionalidade sua. Então, Capacidade de tomar decisão. exatamente. Então, a chance de você passar na padaria, ver um pãozinho com recheio de doce de leite e entrar desesperado, comer dois, três sonhos com doce de leite, é muito grande, entendeu? Se a pessoa não tiver já com a consciência do que ela quer, tiver tido um preparamento para estar fazendo essa estratégia por um período determinado, para um objetivo determinado, vai dar merda, entendeu? E não vai ter resultado. Ah, entendi. O problema hoje que eu vejo é as pessoas quererem fazer de uma estratégia um estilo de vida. Querer viver de jejum intermitente, como algumas pessoas estão fazendo hoje, entendeu? Isso É igual o negócio de dieta. É igual o negócio de dieta paleo, né? Agora o pessoal tá com. Tipo, agora não, eu não vi mais, eu não sei, não ouvi mais, mas houve uma época que a moda era dieta paleo. Não sei o quê. Então, as progressões realmente elas precisam ser muito bem vistas e muito bem calculadas. Mesmo porque, quando você fala em dieta, cara, dieta é a porta de entrada para endocrinologia, para imuno. Cara, então você modula seu sistema hormonal e você modula seu sistema imunológico junto com a dieta. Então, por exemplo, aí me corrija se eu tiver errado, Marcelo. Quando você passa, como você falou, o pessoal deixa de fazer uma estratégia para ser um estilo de vida. Só que se você pegar, por exemplo, o jejum intermitente, você fizer isso por um período prolongado, você mata seu metabolismo. Por exemplo, você tem uma diminuição de conversão de T3 em T4, ou de T4 em T3, hormônio tireoidiano. Não é isso? Então, você mata seu metabolismo. Testosterona lá embaixo também, porque o cortisol está lá em cima. O cortisol fica lá em cima, você começa a ter aí alguns problemas com sono, testosterona começa a diminuir. Aumenta a prolactina. Aumenta a prolactina. Libido começa só. Então, a longo prazo é só ladeira abaixo. Daqui para cima, só para baixo. Daqui para cima é só para baixo. Velho. Não, realmente isso é verdade. E aí, Marcelo, você acha, tipo assim, jejum intermitente, qual o período... Vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas qual o período médio, por exemplo, que você acha que poderia ser feito para um indivíduo normal? Por exemplo, você pega um cara que só quer dar uma eliminada, só quer diminuir retenção, o que você acha que isso poderia ser feito? Eu acho que dá para você encaixar uma vez, 2 vezes na semana e tentar seguir realmente uma alimentação mais regrada, né? Durante a semana toda, e no final de semana, em vez de você meter o louco lá, chutar o balde, aí você faz um jejum e programa uma refeição para a noite, por exemplo, para você ter uma liberdade maior de calorias. E aí você programa não para comer besteira, mas para fazer uma refeição mais completa. E aí fazendo um período de jejum, fazendo um período de jejum aí de 16 horas, 18 horas, entendeu? Para fazer no máximo umas 2 vezes por semana. Já é uma coisa interessante. Eu não acho muito viável você fazer tipo assim, uma semana completa de jejum, entendeu? Um mês completo de jejum. Não, pode ser válido em algumas finalizações para algum campeonato, para tratar alguns sintomas, para melhorar, por exemplo, a resistência à insulina de um diabético que está descompensado. Em alguns casos pode ser interessante um período maior, de uma semana, por exemplo, fazendo jejum. Mas, fora isso, eu não vejo muito porquê. Muita vantagem estar utilizando mais de 1 a 2 vezes por semana, não. Ah, entendi. Bom, então é o seguinte. Outra coisa
né, ainda puxando para o lado do iniciante, é que quando você vai prescrever treino para iniciante, a gente tem que entender que, além dele não ter capacidade física de suportar grandes cargas de treinamento, ele é muito mais suscetível à dor muscular de início tardio, como a gente falou. Ou até mesmo no mesmo dia, né? Então, assim, você pega o cara que está começando, velho, o cara chega lá, dá uma exagerada, meu amigo, no outro dia ele não consegue esticar o braço. Ele vai ficar parecendo um tiranossauro, assim, encolhido. Não consegue nem vestir a camisa, o ombro não passa dos 90 graus aqui. Não veste, não. E outra coisa é o seguinte, a janela de adaptação de um indivíduo iniciante, ela é muito maior do que de um cara que já treina há muito tempo. Então, dentro da educação física, né, dentro do treinamento, a gente tem uma máxima, que é quanto mais treinado, menos treinável. E interessante, por exemplo, para os senhores aí que estão começando e para quem estiver nos ouvindo, é que quando você entrar na academia, primeiro de tudo, procure alguém que entenda, vai. Não faz loucura, velho, não faz loucura. E aos senhores que entendem do assunto, vão saber que nas primeiras de 10 a 12 semanas, o aumento do ganho de força desse indivíduo é muito grande. Então, é muito grande. Então, nada mais justo do que você montar um macrociclo de treino, dividir direitinho entre os mesociclos e orientar a carga dos mesociclos dentro dos microciclos para o ganho de força. E atrelar isso junto com o nutricionista do cara. Entendeu? Para maximizar o máximo possível essas primeiras 12 semanas do indivíduo. Porque isso aí vai trazer melhoras muito grandes, dependendo da resposta do cara, dependendo do indivíduo, dependendo da individualidade biológica, e realmente vai ser benéfico. Então, o nível de motivação vai ser muito maior, o resultado do treinador e do nutricionista vai ser muito mais satisfatório e você não vai ficar batendo cabeça, bicho. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Porque é muito comum. Acho que todo mundo que entra na academia, a gente, pelo menos hoje, nem tanto, porque tem muito mais informação por aí. Mas antes, a gente fazia muita loucura. Então, assim, gastava horrores com suplementos. Chegava na academia, cara, quando eu comecei meu primeiro dia de academia, meu Deus do céu, velho. Eu fui treinar com os caras, bicho, que só por Deus. No outro dia, eu não conseguia, velho, eu não esticava o braço, pô. Não esticava. Não, vamos fazer bíceps aqui. E pau. Cara, não esticava o braço. Não esticava mesmo. Passei uma semana sem voltar porque não tinha condição. Aí depois que eu voltei mais devagar, fiquei com medo. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que é muito comum, que aí volta a tocar no assunto que a gente tocou antes, que é justamente o gasto com suplemento, velho. Eu já gastei horrores com suplemento e não teve um filho de Cristo que me dissesse, velho, não compre um pote de whey, procure um nutricionista, vai ser muito mais benéfico para você, que é justamente o que eu faço hoje com a galera. Falar, bicho, pelo amor de Deus, não é o que você toma, é o que você come e é o que você faz. Então, pelo amor de Deus, vai, não perde tempo, porque realmente é uma perda de tempo e uma perda financeira muito grande, porque o que eu, particularmente, já gastei com suplemento assim, de uma forma completamente desnecessária, achando que iria acontecer um milagre do pote, cara, foi fora do padrão. E é foda tu falar isso, velho, que no começo sempre a galera passa aquela ideia de, tipo, começou, tem que tomar whey, tá ligado? Ah, tem que tomar whey pra crescer. Outra. Aí vai o cara lá comprar whey pra tomar. E outra, é o que eu tava falando antes, né? A galera nem come bem, nem treina bem. Pois é. Não fez nem um mês de academia e já tá perguntando o que é bom para tomar, o que é bom para tomar. E o famoso combo, whey, creatina e DSA. Pois é. Ô Marcelo, aí deixa eu te perguntar duas coisas, cara. O que você acha de pré-treino para iniciante e creatina, velho, para iniciante? Creatina pode ser interessante. Pré-treino, eu acho que o cara tem que treinar porque tomou uns não na vida aí, decidiu mudar. Pré-treino tem que ser vergonha na cara. Tem que ser, né? O pré-treino tem que ser vergonha na cara. Mas creatina você acha interessante? Eu acho interessante. Até para poder o cara começar a render um pouco mais, ter um desempenho melhor logo. Para dar uma Mas, maximizada, tipo assim, né, logo de cara? Logo de cara? Pode botar. Logo de cara? Logo de cara.
já dá para começar já com creatina já. Tem... E aí, o que é que você acha? E aí, o que é que você acha, por exemplo, desses protocolos de creatina? O que é que você recomenda mais, Marcelo? Cara, hoje em dia o que a gente sabe é o seguinte, né? A gente tem um estoque de creatina no nosso corpo e o que vai fazer com que a gente tenha os efeitos benéficos, né, da suplementação de creatina é manter esse estoque de creatina sempre full, né? Sempre cheio. E aí já tem vários artigos mostrando os efeitos da saturação, né? O ciclo de saturação de creatina. O que acontece é que quando você faz a saturação de creatina, você acelera o processo de enchimento dos reservatórios de creatina do seu músculo, e aí os efeitos vêm antecipados. E aí depois você só mantém na dose ali para poder manter os reservatórios de creatina cheios. Mas tanto fazendo a saturação quanto não fazendo a saturação, a diferença vai ser só o tempo que você vai levar para poder chegar na saturação do músculo e conseguir ter os efeitos aí que vai ser interessante. Pode ser utilizado saturação, sim, de início, assim, faz ali uns 2, 3 dias, até uma semana, tomando aí uma dose superior, 15 gramas, 10 gramas, dependendo do peso da pessoa, né? Depois mantém ali com a dose recomendada para o peso. E aí você pode fazer também só a dose recomendada para o peso por um longo período também, que você vai conseguir. E outra coisa interessante é que, por exemplo, pessoas que não têm um consumo regular de uma quantidade grande de carne vermelha, de ovos, sente muito mais o efeito da creatina, porque a ingestão na alimentação dessas pessoas é baixa, então o estoque de creatina delas é bem baixo. Então, quando você começa a fazer o uso, nossa, parece que você está usando testosterona mesmo, aumenta a força, o cara tá saindo da jaula monstro mesmo. Eu acho que isso aconteceu comigo, Marcelo, logo no início, quando eu comecei a tomar creatina. Porque na minha primeira semana, velho, no início, no final da primeira semana tomando creatina, pô, vi uma diferença de 2 quilos no meu peso e, tipo, no desempenho, assim, na força absurda, velho. Na minha percepção, sacou? Significa que você tava comendo mal. Se você tem vergonha. É, também, né, velho? Ô, Se eu já não Marcelo, como muito bem agora, a coisa é no início. ô, Marcelo, e vem cá, e essa história de que creatina retém? Tira essa dúvida aí pra gente, velho. Cara, é porque quando a creatina é metabolizada, né, no músculo, ela precisa de uma entrada de água maior também para hidratar a célula, né? E aí ocorre uma hipertrofia da célula por conta da entrada de líquido dentro da célula muscular. Então, creatina não retém líquido, porque a retenção de líquido ocorre justamente no tecido subcutâneo, né? Que aí ocorre justamente por um estado mais inflamado do seu corpo. Então, quando você foge um pouquinho da dieta, quando você tem um consumo maior aí de alimentos industrializados, com mais sódio, você vai ter uma retenção, você vai ter uma quantidade maior de líquido no tecido subcutâneo. Mas a creatina vai trazer água para dentro do seu músculo vai ficar mais hidratado. E aí é onde ocorre o ganho de peso, como o Everton falou ali, 2 quilos em uma semana. Esses 2 quilos aí seria justamente da hidratação do músculo que ocorreu. Uhum. E outra coisa, já tirando dúvida de muita gente, né? Não dá pedra no rim, não. Não dá pedra no rim, não. Pode ficar tranquilo e tomar de boa. Bem lembrado. Essa ia ser minha próxima pergunta. Só para deixar claro, né? Mesmo porque o modelo, né, Marcelo? Aí você me corrija se eu estiver errado. Quando o pessoal começou a estudar creatina, eu lembro que eles estudavam muito os efeitos da creatina dentro dos ratos, né? Só que Sim, quando você fala de rato, você está falando de um roedor que não come carne, então não vai ter tecnicamente ou teoricamente todo o aparato necessário para metabolizar determinados aminoácidos. E aí exatamente. eles começaram a empurrar a creatina nos ratos e perceberam que a creatina estava se acumulando nos rins, no cérebro, no fígado, na bexiga. E aí criou-se esse mito, não foi? Exatamente. É o que acontece hoje, não sei se tu já parou para pensar. Tipo assim, com o boom que teve de comida japonesa no Brasil, muita gente começou a apresentar agora também apendicite, né? Uma dor, vai ter que fazer uma cirurgia de apendicite, começa a ter alguns sintomas,
apendicite começa a inflamar, tem que tirar. Justamente porque o apêndice, antigamente, era utilizado para poder, era parte do intestino utilizada para poder fazer digestão de alimentos crus. Então, ele fica inerte. É tanto que começou a ficar atrofiado e realmente é só o finalzinho ali da parte, de uma parte do intestino, que não é utilizável. Hoje o apêndice é utilizado só com o armazenamento de algumas bactérias ali. Por isso que é importante, quando começa a inflamar, tirar logo, porque senão as bactérias começam a ser liberadas no corpo, pode gerar uma infecção generalizada. Mas aí, justamente por aumentar o consumo de peixe cru, de alimentos mais crus, sem ter uma cocção, aí aumenta também a necessidade de ativação ali do apêndice também, que tinha essa função antigamente, da digestão de alguns alimentos mais crus. E aí, começa a forçar o apêndice, muita gente começa a ter problema de apendicite também. Uma curiosidade aí que eu acho que vocês não sabiam aí. Caramba, isso eu não tinha a menor ideia. Isso eu não sabia Que não. massa. Eu não, dessa também. Pois é. É por isso que eu só como sushi frito. Não, nem isso eu como. Nem isso eu como. É dois, Pois é. Samuel. É por isso que eu como sushi frito. Pois é, vamos... Cara, Fala aí. não, era isso que eu acho que eu ia falar mais ou menos o que você ia falar. Vamos encerrar aqui, né? Eu acho que vai dar quase 2 horas já de... Vai dar quase 2 horas de papo, né, velho? Então, assim, só para encerrar, só fazer umas considerações aqui, né? Então, o indivíduo que é iniciante, pelo amor de Deus, parem de ficar olhando os vídeos de atletas avançados e quererem repetir, tentar repetir o que os caras estão fazendo. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque pedir dica aos caras grandes da academia, né? Que o cara vê sempre. Não, porra. Não, pelo amor de Deus. E assim, não vai dar certo porque vocês, gente, quem está começando não tem grande capacidade de realização de trabalho. E normalmente tem uma musculatura que ela precisa passar por um período de maturação, sobretudo a galera que é mais jovem. Os indivíduos que já têm uma certa idade, sobretudo os homens principalmente, por conta da ação da testosterona, têm a tendência natural de ter um amadurecimento muscular um pouco mais antes das mulheres. Mas, de modo geral, essa galera que é nova, que é novata, que entra com uma ansiedade muito grande de ficar grandão, de ter bracinho, peitão, de perna grande, as meninas aí, querendo ficar com bunda grande. Cara, vai com calma. Tem toda uma progressão. E, por favor, se você não consegue pagar um treinador para estar ali no seu pé, cara, faz uma consultoria, bicho. Não fica batendo cabeça, velho. Faz uma consultoria, procure aí quem realmente entende. Cara, procura as boas referências, entendeu? Procura o que as pessoas falam a respeito dos treinadores. Dá uma sondada, mesmo porque o seu dinheiro é suado. Muitas vezes a pessoa não tem condição ali naquele momento de pagar, mas eu tenho certeza que se a pessoa chegar aqui para você, Júnior, será que eu estou fazendo certo esse exercício aqui? Júnior, será que eu estou treinando demais? Estou sentindo muita dor. A gente vai tentar ajudar essa pessoa, né? Claro, vai, com certeza. Então, eu acho que, mesmo que você não tenha condição agora de estar fazendo um acompanhamento, tudo, mas pode chegar para a gente, perguntar que a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Sem dúvida. A gente não morde, não. Então é isso. Essa cara feia do Everton aí é só fome, né? É só falta de comida. É só fome. Os caras eu tô com fome mesmo, viu, velho? Então é isso, gente. Treinamento não é receita de bolo. Treinamento é uma receita que funciona como se fosse medicamento e é específico para cada um, para cada momento e para cada capacidade física que se deseja desenvolver. Eu acho que é isso. Fechou. Do mesmo jeito é a nutrição, né? Então, pelo amor de Deus, não pegue internet, né? Não pegue dieta da internet, não. Não vai atrás da dieta da lua, não, velho. Para com isso, pelo amor de Deus. Não inventa, velho. Não inventa.
Procura. Porra do chá. É. Viu, pessoal? Então, boa noite a todo mundo. Até o próximo episódio aí. Salve, Valeu. salve, galera. Até o próximo, hein? Vou parar de Valeu. gravar uns stories.